Atenção, pessoal, dando continuidade, então, aos nossos vídeos envolvendo aí relacionamentos, correto? E, em especial, a questão do dano moral. Muito se discute hoje sobre a questão do amante, da amante nas ações de indenização. E vocês devem estar se perguntando ou refletindo no seguinte sentido: ah, professor Felipe, mas a amante, poxa, uma pessoa que entra aí em meio a um relacionamento, a um casamento, a um namoro, vamos dizer assim, uma união estável, e acaba por prejudicar todo mundo, a não ser que, né, realmente ela não saiba que a pessoa que ela está se envolvendo é casada ou mantém um relacionamento sério, enfim. Mas eu gostaria de analisar essa questão do amante em duas perspectivas quando se fala de ação por danos morais. Uma situação quando ela é ré, quando esta pessoa, amante, é ré ou réu em uma ação de danos morais, e a outra situação é quando a amante ou o amante é autor em uma ação de indenização por danos morais. E aí pode surgir uma outra pergunta. Professor Felipe, mas como assim o amante se colocar na posição de autor de uma ação de danos morais? O que ele poderia postular em juízo? Qual seria a sua pretensão? Que danos morais haveriam de cometer em face dele? Bem, vamos para a questão dele ser réu. Acontece em muitas situações, se vocês pesquisarem a jurisprudência, vocês vão ver que o amante, às vezes, ele provoca o cônjuge da pessoa com que ele está se relacionando, perdão, ele provoca a outra pessoa, ele expõe, ele humilha. Todas aquelas situações que nós vemos que ocorrem quando isso é descoberto pela outra parte que não sabia que a pessoa com que ela está, né, está traindo. Então, muitas vezes, a gente percebe decisões condenando os amantes por esta exposição nas redes sociais, por aplicativos de WhatsApp, dizendo ofensas, proferindo ofensas em face da outra pessoa que se relaciona, né? Que se relaciona, não, que é casada. Então, essa exposição que o amante faz com a outra pessoa, correto? Ela então, capaz de ensejar danos morais. Recentemente, o site Migalhas publicou uma notícia no seguinte sentido: mulher usará tornozeleira por ameaçar expor amantes em redes sociais. Juiz determinou medida cautelar de tornozeleira eletrônica para mulher suspeita de extorsão após ameaçar divulgar relações extraconjugais nas redes sociais. Então, nós podemos ver aí, pessoal, uma outra perspectiva. Desta vez, o amante sendo autor de uma ação de danos morais, certo? Em face de quem o está o quê? Expondo. Também, se vocês pesquisarem na jurisprudência, vocês vão se deparar com algumas decisões que, quando um dos integrantes do casamento, da união estável, às vezes até de um namoro, fica sabendo que o seu parceiro, sua parceira, está sendo infiel, esta pessoa que não concorda com o que está acontecendo, até se entende o motivo, ela, em às vezes atos impensados, ofende o amante, ofende a amante, profere, né, várias ofensas, como eu falei, e aí o que acontece? O amante, né, ofendido, ajuiza uma ação de danos morais em face da esposa, do marido, do namorado, e muitas vezes vê atendida a sua pretensão de danos morais. Então, o amante ele pode estar nesta relação jurídica, de fato, como ele está, no sentido de ser réu ou autor de uma ação de danos morais. Vai depender, tudo vai depender desses fatos que eu estou narrando para vocês. Existe uma decisão muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, e eu já publiquei um artigo alguns anos atrás sobre isso, em que aconteceu o seguinte: o cidadão era casado no civil e foi traído. Aí ele ajuizou uma ação de danos morais contra a esposa e contra o amante pela traição. O que entendeu o STJ? Olha, em primeiro lugar, essa traição que tu estás colocando aqui para os julgadores não comprovou nenhuma ofensa a direitos da personalidade. Então, não faz jus aos danos morais. Segundo, o amante não é solidariamente responsável com, né, aquele que o traiu, certo? Para responder por danos morais. Não existe uma obrigação de não fazer, ou seja, o que disse o STJ?
Não existe uma obrigação em nosso ordenamento jurídico que impeça que pessoas casadas se relacionem com outras pessoas e que pessoas solteiras, por exemplo, venham a se relacionar com pessoas casadas. Esse julgamento é muito interessante, pois ele une questões de direito de família, né, descumprimento do dever de fidelidade recíproca, dano moral, solidariedade na reparação, obrigação de não fazer lá do direito das obrigações, faz uma interação muito interessante sobre essas questões. Então, fica a dica aí para o pessoal que estuda essa questão do direito de família e que estuda os relacionamentos e as possibilidades de ações de danos morais, né? Porque a questão do amante, nós estamos muito acostumados a lidar com ele sendo o vilão da história. Ele provocando, né, o outro parceiro, ele incomodando, ofendendo, expondo. Mas muitas vezes ele pode ser a vítima, porque a outra pessoa, quando não se contenta com esta traição, fica sabendo, começa a o ofender. Então, vejamos, né, existem situações aí de difícil trato no plano fático, mas que dentro do mundo jurídico são casos e fatos que podem levá-lo, o amante, a ser beneficiado por uma ação de danos morais, como podem, por outro lado, levar o amante a ser réu, né, e aí sim condenado a pagar danos morais a uma destas pessoas da outra relação, certo? Obrigado aí mais uma vez, pessoal. Por favor, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem os vídeos. É muito importante essa divulgação do trabalho, né, por parte de vocês também, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.